7h07 agora. Vamos mudar de assunto? O que não tá legal ainda é o transporte, né? São 20 anos de problemas lá no Jardim Xangri-Lá, no extremo da Zona Sul, né, Rodrigo? A Luísa Vaz e o nosso produtor Ronaldo Pasqualino foram conferir de perto a dificuldade que esses moradores têm para se deslocar. E aí a Luísa vai contar agora pra gente, com a luz aí do dia, tudo o que acontece por lá. Bom dia mais uma vez. Oi de novo, Rodrigo. Bom dia para quem começou a nos assistir há pouco e não tinha conversado com a gente ainda. Pois é, eu tô aqui no Jardim Xangri-Lá e para quem mora ali pertinho da balsa que liga com a Ilha do Bororé, há uma única opção de linha de ônibus. É a linha 6L1110, que sai do Bororé e vai até o terminal do Grajaú. Essa linha deveria ter intervalos de 30 minutos, mas olha como são as coisas, né? A gente chegou aqui antes das 6 da manhã. O primeiro ônibus que veio no sentido terminal do Grajaú passou por nós, era 5 para 6 mais ou menos. E aí foi passar um outro ônibus depois das 7. Essa demora toda faz com que muita gente mude a rotina e como prova disso está aqui a Sônia, sentadinha nesse ponto de ônibus que é longe lá da balsa do Bororé. Por que você prefere pegar o ônibus aqui? Sônia, bom dia. Porque eu venho lá do Sesc Interlagos, trabalho perto da balsa. Aí eu desço no Grajaú, prefiro pegar outro e aqui eu espero uma amiga minha e a gente desce a pé. Porque não compensa esperar, demora muito. É sempre desse jeito? Sempre desse jeito. Todo dia, tanto à tarde, quando a gente vem embora também. A gente nunca consegue pegar para subir. A gente sobe a pé e aqui a gente pega para o Grajaú. Obrigada, Sônia. Boa sorte aí. Mas olha como são as coisas. Agora até a gente não consegue ver. Mas a gente chegou aqui bem cedo. Eu já tinha feito uma entrada ao vivo contando do que a gente falaria hoje no jornal. E já há fiscais da SP-Trans aqui na região. Eles já estão dando uma olhada aqui. Tomara que seja para melhorar a questão do transporte aqui. Porque eu vou falar um negócio para vocês. É um problema antigo. O nosso produtor Ronaldo Pasqualino mexeu aqui nos arquivos do Bom Dia São Paulo e encontrou uma reportagem de 1999 que já mostrava todo o problema enfrentado pelos moradores aqui dessa região no extremo da Zona Sul da capital. Dá uma olhadinha na reportagem que daqui a pouco a gente volta a conversar. Quando o sol nem deu as caras e boa parte da cidade ainda está sonolenta, no extremo da Zona Sul a rotina já está em pleno vapor. Quem vive às margens da represa Billings não tem outra escolha. Precisa correr contra o tempo e contratempos da falta de estrutura. Para sair do Jardim Xangri-Lá, os moradores têm uma única linha de ônibus como opção, a 6L1110, que vai da Ilha do Bororé até o terminal do Grajaú. O ônibus começa a circular às 4h20 da manhã. Sai do Bororé, atravessa a represa pela balsa e segue o caminho pela Avenida Belmira Marim. Só que é mais fácil encontrar gente a pé que um desses ônibus. Sabe por quê? A Priscila explica. Esse ônibus ele é assim, ou ele adianta ou ele atrasa. Né? Porque a gente depende da balsa, entendeu? Então ele vem lá do outro lado da balsa. Então, e aí quando ele quebra, a gente tem que subir andando. É uma caminhada de 1,5 km que a Priscila só faz acompanhada do marido Irineu. Os assaltos são comuns nesse trajeto. Além de eu e minha esposa, tem muitas pessoas que passam por isso. Muitos vizinhos sobem para trazer as suas esposas e outros ficam esperando também, vêm esperar porque demora muito e pelo risco que corre durante a caminhada. Sem falar que os carros da linha vira e mexe dão problema. Os carros realmente são muito velhos, né? Bem difícil mesmo. As condições dele não são muito boas, né? São modelos antigos de ônibus. Então eu mesmo prefiro caminhar um pouco. Para piorar, os moradores não têm nem esperanças de que essa realidade mude. Faz tempo que o transporte é uma carência no bairro. Há 20 anos, em 1999, o Bom Dia São Paulo já mostrou isso. Na época, a principal opção era o transporte clandestino. O seu Rodrigues lembra bem dessa fase. O clandestino ocupou um espaço grande em virtude do transporte público não favorecer os moradores. As pessoas se aproveitaram desse momento e colocaram os carros para transportar as pessoas. Só que daquela forma, né? Sem um esquema de segurança adequado, sem conforto, o carro quebrando também quase todos os dias.
Mesmo assim, as peruas saíam lotadas. Chegava a ir passageiro pendurado do lado de fora. Tá pegando essa aqui, não dá mais para escolher. Já tá tarde, já foi embora, não dá mais para escolher. A maioria do pessoal chega atrasado no serviço, porque se não é as peruas, a gente tem que andar mais ou menos em torno de uns 4 quilômetros. E mesmo assim não sustenta a população aqui do bairro. Às vezes fica 1h e meia no ponto. Só que pelo que a gente ouviu dos moradores, os antigos problemas do transporte clandestino têm se repetido no regularizado. É meio difícil programar a vida aqui no Jardim Xangri-Lá. Chegar ao ponto de ônibus não garante muita coisa. Os raros pontos que têm informação apenas indicam que o intervalo entre um carro e outro é de meia hora, não diz o horário exato. Mas os moradores dizem que raramente esse intervalo é cumprido. Eles chegam a ficar esperando por mais de 1 hora a passagem dos carros. Como são poucos ônibus circulando, quando um desses ônibus tem problema, aí fica uma vacância entre um ônibus e o outro. Como ele já é de meia e meia hora, quando um para por algum tipo de problema, então passa a ser de hora em hora. Hoje nós ficamos todo dia. A dona América é testemunha de tudo isso. Ela mora no bairro há 40 anos e tem um bar bem pertinho do primeiro ponto depois da balsa. Sabe de cor o número dos 6 carros que circulam pela linha, conhece os motoristas pelo nome e os detalhes de todas as reclamações. A turma sempre reclama a demora da condução do ônibus, às vezes a balsa que demora um pouquinho mais, né? Quem tem horário não pode esperar, faz o quê, dona May? Aí, olha, quando a pessoa está atrasada, que não tem ônibus, tem que dar um jeito de pegar uma carona, então despinguelar a pé por aí ou para cima para chegar a tempo para pegar outra condução, porque é difícil. Se a pessoa trabalha registrada e tem a hora de chegar, é meio complicado, né? Então, assim, a pessoa dá um jeito de se vira nos 30. Não é questão de conforto. O transporte público, ele precisa atender às demandas, porque sem esse atendimento, o morador de periferia, ele sente muito. É um negócio bastante deselegante para o cidadão que contribui, que paga imposto para o Estado, que gostaria de ser atendido também de uma maneira mais respeitosa. Por que os melhores ônibus estão rodando na Avenida Faria Lima? Por que os melhores ônibus estão rodando na Avenida Paulista? Por que os melhores ônibus estão rodando na Avenida 23 de Maio? Por que os melhores ônibus estão rodando na Avenida Santo Amaro? E não no Jardim. Por que os melhores ônibus estão rodando na Radial Leste? Por que os melhores ônibus estão rodando na Berrini? Por que os melhores ônibus estão rodando na Avenida Ibirapuera? Vai escolhendo. Por que sempre quem está mais longe, na maior dificuldade, tem que ser desprivilegiado, né? Não pode ter o ônibus bom e é o ônibus velho. E aí, 20 anos depois, e parabéns a vocês aí que trazem, né, essa reflexão pra gente aqui, para mostrar que a situação até que melhorou, porque tinha a história do clandestino, melhorou, mas só que não. Porque continua a falta de prestígio, as pessoas continuam desassistidas, o ônibus não chega. Por que tem que ser desta maneira? Que empresa é essa, Luísa Vaz? Rodrigo, a empresa responsável pela linha aqui, 6L1110, é a Transwolf, né? E aí, esse questionamento que você fez é o seguinte: todo mundo merece um transporte de qualidade, é um direito, né? Muitas vezes, eu conversando com os moradores aqui, eles me disseram que oportunidades são perdidas, porque a pessoa mora longe e não tem como chegar no seu local de trabalho. Chega tarde, atrasa, não tem como contar com o ônibus. É muito difícil a situação. Agora você entendeu por que eu estava tão séria mais cedo, né? Porque realmente não tem como a gente passar por uma situação dessa, ouvir tudo que eu ouvi aqui e não se sentir incomodado com isso. É isso, todo mundo tem o direito de ser assistido, de ter um transporte de qualidade para chegar no seu local de trabalho, para chegar no seu local de estudo, né, Rodrigo? Luísa, eu estava aqui pensando, né, foi, acho que ontem, uma dessas noites aí, a gente fala muito dessa história de ônibus, né, da qualidade e tal, ônibus que não deveria estar rodando. É assim, eu sei que é difícil isso, é só uma ilusão, mas a justiça, se fosse feita, você teria um valor para cada lugar, entendeu? Você pega um ponto desse, você não pode pagar a mesma coisa. Você não pode pagar o mesmo preço de pão para comer metade do pão, entendeu? Você não pode pagar o mesmo preço, teria que ser diferente. Essas pessoas teriam que ter um outro tipo de benefício, né? Ou pague menos, porque afinal de contas é igual para todo mundo, é a mesma tarifa. Sabemos que isso não vai acontecer, obviamente, mas é só uma reflexão para mostrar como há injustiça nesse quesito. Você tá aí com as meninas aí que participaram da reportagem há 20 anos, é isso? Isso!
Isso. Olha aqui, ó. Aqui do meu lado tá a Marisa e desse lado é a Fernanda e elas aparecem na reportagem 20 anos atrás. Que a demais. Fernanda era bochechuda, tava no colo da Marisa. Olha aí. Então, elas sabem bem o que é isso. Tudo isso que a gente tá conversando, melhor do que a gente ficar falando, é passar a palavra pra Marisa, né? Claro. Tudo isso que você tá ouvindo o Rodrigo falar, é desse jeito mesmo, né, Marisa? Exatamente assim. É a situação de 20 anos atrás que não mudou muita coisa, viu, aqui para a população. A gente ainda sofre bastante com o transporte público. E a gente mostrou ali na reportagem que você caminhava bastante, aí você tá me dizendo assim, isso quando o clandestino aparecia, né? Porque às vezes também davam um perdido, nem ia até o ponto combinado. Ah, sim, às vezes eles vinham até a metade do caminho e retornavam, e a gente ficava lá aguardando a condução. Daí a gente não tinha outra opção a não ser pegar as crianças no colo e subir a pé para tentar encontrar um outro lugar com uma condução pra gente. Era bem complicado. E essa questão de falta de oportunidade, de que às vezes fazer com que as pessoas não pudessem ir atrás dos seus sonhos, justamente por falta de transporte, você mesma testemunhou isso. Sim, já vi alguns casos de pessoas perderem uma entrevista de trabalho por conta de uma condução, porque não podia contar com o transporte que era oferecido para o nosso bairro. E para você, como é que é criar suas filhas numa situação como essa, né? Você, além da Fernanda que está aqui do nosso lado, tem mais 2 filhas. Como que vocês se viram para oportunizar às meninas melhores chances? Então, é bem complicado, né? Porque, infelizmente, todos nós dependemos da condução aqui do bairro, que não tem o suficiente, né, para comportar a população. E, assim, aqueles que não têm a oportunidade de ter um carrinho para conduzir o seu filho até o trabalho, até o colégio, acaba sofrendo ainda com essa dependência aí da condução. No caso das minhas filhas, hoje em dia, a situação mudou um pouquinho, né? Eu até consigo fazer esse transporte para elas, mas muitos eu tenho certeza que não tem essa oportunidade. A Fernanda está aqui do nosso lado. Você está com quantos anos mesmo, Fernanda? Eu esqueci. Com 21. 21 anos, ela está estudando odontologia, né? Está se formando justamente porque, como a mãe dela disse, graças à evolução da família, eles têm esse privilégio de poder contar com um transporte particular, mas você também usa o ônibus, né? Sim, uso. Desde pequena, desde quando eu me conheço por gente, que eu comecei a andar na rua, a poder fazer esse trajeto, eu uso o transporte público. Como é que tá? Tá, em vista de 20 anos atrás, tá muito melhor, né? Hoje em dia, mas ainda tem os seus defeitos, né? Luísa. Mas aos poucos vamos se adaptando. Você tem esperança aqui? Fala, Rodrigo, pode falar. Não, desculpa só te interromper, que tá me chamando a atenção a quantidade de ônibus passando aí atrás. É que você tá num outro ponto e não exatamente naquele que a gente mostrou na reportagem. Deixa eu explicar. Não, exatamente. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. A gente está num ponto de ônibus que ele fica já a 1,5 km da balsa. Então, aqui vem várias linhas de ônibus de outros jardins da região. Então, por isso que passam vários ônibus. E por que eu escolhi fazer a nossa entrada ao vivo aqui desse ponto? Porque é justamente aqui que os moradores vêm em busca de opções de transportes. Eu vou falar aqui com uma moradora que, enquanto a gente esperava, acho que a gente tem um tempo, ela falou assim, é sempre desse jeito. Você é moradora do Xangri-Lá, bom dia. Vem caminhando até da Ilha do Bororé. Eu atravesso a balsa. Atravessa e vem a pé para não perder tempo. Às vezes venho a pé, porque se o ônibus tem um atraso, aí a gente fica com esse atraso de 30 minutos de percurso para o trabalho. Acontece isso com que frequência? Sempre. Ontem mesmo foi um dia. Às 16 horas não teve ônibus, às 16h30 não teve ônibus, às 17 horas não teve, veio ter às 17h30. E aí estava lotado. O terminal estava lotado. Todo mundo brigando, estressado, aí não cabe no ônibus, aí o pessoal tem que acabar esperando o próximo. E assim vai. Como é que é o seu nome? Elaine. Elaine, obrigada. Ó, a Elaine resume tudo que o pessoal aqui da região do Xangri-Lá enfrenta todos os dias. Eu vou chamar aqui a Marisa e a Fernanda para a gente se despedir. Meninas, obrigada. Mais sucesso para vocês, viu? Obrigada pela disponibilidade. Rodrigo, e essa é a situação aqui às margens da represa Billings? Rapidinho, a Marisa tá me ouvindo, né? Tá me ouvindo, tá. Marisa. Eu acho que ela pode concluir... Tá. Dizendo depois que eu falar aqui, o que a SP Trans disse com relação a isso. Ó,
Preste atenção o que disse a SP Trans, eu quero ver se você concorda com isso ou não e ver se dá para melhorar. Você vive isso todo dia. A SP Trans diz que para analisar o sistema de transporte na Ilha do Bororé, é necessário levar em conta suas características geográficas, demográficas e ambientais. Essas peculiaridades, segundo a SP Trans, limitam a circulação de ônibus na ilha desde 2006, que faz parte da área de proteção ambiental, e que o intervalo dos ônibus é feito de acordo com o horário da balsa. Segundo a SP Trans, cerca de 3.300 pessoas usam a linha 6L1110 por dia. Então, eu estou dizendo isso para você porque eu não estou aí, eu não sei dizer. Você que acompanha isso todo dia, faz sentido? Eu estou passando a bola para você, por quê? Porque, de acordo com o que veio da nota da SP Trans, não tem expectativa nenhuma de melhora, lamentavelmente. Bom, Rodrigo, eu não concordo. Eu acho que aqui poderia melhorar sim o transporte. A população sofre muito. Eu acho que isso não é justificativa, porque tem outros bairros também que tem o transporte para o pessoal para atender. Então, eu creio que aqui pode ter para a gente também. A gente sofre com isso, não é de hoje, é há muitos anos atrás. E, além disso, acaba até mesmo acontecendo outras coisas aqui por conta da falta do transporte, como os assaltos, né? Porque a gente precisa andar a pé aqui e aqui a onda de assalto está muito grande, o pessoal faz um arrastão aqui nas pessoas. Então, assim, eu discordo com a posição aí da SP Trans e eu creio que dá para estudar uma melhoria melhor aí pra gente. Tá bom, obrigado. Eu do meu lado aqui de longe... Recado dado, né, Rodrigo, de quem mora aqui e vive aqui. Eu do meu lado aqui de longe, se circulam alguns ônibus, por que não circular mais? Qual é a questão ambiental? É porque vai poluir mais? O que vai acontecer? É porque tem mais ônibus? É porque se tem alguns, por que não ter mais? É uma coisa meio... Fica essa dúvida aí pra gente. Obrigado, meninas. Olha, um prazer. E que demais. Sua filha linda, fotinho com 1 ano. E depois aí tá ouvindo também. E depois aí com 1 ano aqui no Bom Dia São Paulo, no colo da mãe, aí com 21 anos. Muito legal. Luísa, valeu. Você, Ronaldo Pasqualino, muito bacana trazer isso. Esperamos, né? Cadê os vereadores? Cadê os vereadores que passam aí pedindo os votinhos aí? Eu tenho certeza que eles vão na época da eleição. Eles não vão de ônibus, né? Eles vão de carro que é mais rápido pedir o voto. Por que eles não melhoram aí, não ajudam, não contribuem? Né? A gente aguarda um posicionamento da Transwolf também, para esclarecer, ver se dá para melhorar a situação desse pessoal todo aí. 20 anos, gente. Obrigado, um bom dia para todos vocês aí. Tchau, até mais.